Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar fazendo com que a sua presença seja notória em nosso meio, porque não precisamos pedir que Ele se faça presente, porque nós queremos que Ele já está aqui em nosso meio. Ele já está neste lugar para receber nossa adoração, nosso louvor. Então vamos pedir para que nós possamos sentir essa presença, que possamos notar o Teu grande amor, a Sua bênção em nossa vida. Amém? Senhor Deus eterno Pai, Deus de amor e graça, Pai, nós queremos Te agradecer, primeiramente. Te agradecer porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é digno de todo louvor, toda exaltação. Oh Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós a cada dia. O Senhor tem cuidado do seu povo, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos aqui respirando. Obrigada porque estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada também pela vida daqueles que não estão aqui, mas também estão nos assistindo nessa hora, ou em qualquer lugar estejam, Senhor. Faça a Sua presença ser notória, Senhor. Faça com que possamos sentir o Teu poder, a Tua glória, o Teu Santo Espírito fluir sobre nossas vidas, Senhor. Fala conosco através dos louvores. Recebe nossa adoração. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Faz com que a gente saia daqui não da mesma forma que entramos, mas diferentes, com Teu poder, renovados, restaurados, pensando em recomeçar, pensando, Senhor, em continuar o nosso chamado para contigo, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Toma a primazia deste culto. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Estamos com o tema da semana que diz recomeçar. Todos juntos? Recomeçar. E a nossa divisa se encontra em Apocalipse 3:18. E ainda o tema vai dizer apropriar-se do seu recomeço, ou seja, para que você possa se apropriar do seu recomeço. Aproprie-se do seu recomeço. Recomeçar. Nos convida a recomeçar. Nos convida a apropriar algo que você já tem, mas você precisa tomar posse. Você precisa querer. Que todos nós temos a chance de recomeçar em qualquer área da nossa vida, principalmente espiritualmente com o nosso Deus. Mas precisamos tomar posse, nos apropriar disso e recomeçar. Amém? Vamos louvar um louvor que ele vai falar sobre recomeçar, falar sobre que Deus tem que nos ajudar, que Ele possa nos fortalecer a estar recomeçando, porque não é fácil, né? Ter um recomeço. Fazer algo que já foi feito, reconstruir novamente, recomeçar, é fazer de novo. Não é fácil e a gente precisa nos ater para isso. Porque recomeçar, você vai fazer tudo melhor do que você já fez. Você vai agir tudo melhor do que você já agiu uma vez, né? E não que nós possamos pedir ao Senhor para que nos ajude. Vamos louvar ao Senhor. Tenho andado em meio a espinhos.
Glória a Deus. Já cremos que o Senhor já nos restaurou. Ele nos avivou para recomeçar. Ainda vamos louvar ao Senhor. O Salmo 96, ele vai dizer: cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Então vamos louvar e engrandecer o Senhor, dizendo: grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor. Amém? Vamos dizer que nosso Deus, ele é grande, é digno de toda a honra, a alegria de toda a terra. Grande
glória a Deus. Só Ele é Rei em toda a terra e céu. Ainda vamos adorar o Senhor dizendo: eu navegarei no oceano do Espírito. Continue em sintonia com o Senhor. Continue adorando a Ele. E sinta a presença do Senhor. Sinta o seu louvor chegando ao trono da glória. Amém? Vamos adorar e exaltar esse Deus. Possa te encher nessa noite do teu Santo Espírito. Vamos estar fazendo a retirada dos dízimos e das ofertas. Os irmãos vão ter a oportunidade de estar adorando ao Senhor, ofertando a casa do Senhor. Amém? Vamos louvar Jesus, meu guia é.
Senhor. Abençoa cada um que ofertou nessa noite. Abençoa também aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Continua a ajudar o teu povo, continua a fortalecer, a abençoar com toda sorte de bênção, Senhor. Toma a primazia desse culto, toma a primazia dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Palavra está com nosso irmão Dermeval. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a santa e a gloriosa paz do nosso Deus, né? Que Ele possa estar assim nos visitando na noite desse dia. Eu creio que Ele já visitou cada um de nós aqui desde quando nós entramos nesse lugar, porque esse lugar é a casa de oração, é a casa do nosso Deus, né? E quando nós nos prontificamos a vir adorar o Senhor, Ele se faz presente. E quando tem mais que um, mais que dois, aí que está tão real a presença dEle no local, no ambiente. Eu louvo ao Senhor, glorifico a Deus, né, por mais essa oportunidade aqui na noite desse dia, o qual me foi confiado, né, estar aqui para junto ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. E quando eu ouvi esse louvor, Jesus meu guia, meu coração ele se alegra, porque eu tenho uma história de vida, né? E este louvor, momentos difíceis, sempre nos momentos difíceis da minha vida, é o louvor que eu sempre apresento ao Senhor. E eu tenho esse louvor como uma oração. Mas Deus é maravilhoso, né? E nessa noite nós estamos aqui para mais uma vez sermos ministrados e entender o recomeço, né? E sem perca de tempo eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Vamos fazer leitura na noite desse dia. E nós temos, né, esse tema, né? Recomeço. Apriore-se do seu recomeço. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. A palavra do Senhor fala assim. É um conselho, né, para nós. Aconselho-te que de mim comprares ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que veja. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus Pai maravilhoso, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Deus, diante, ó Deus, do teu altar, na tua casa, casa de oração, porque o templo do Senhor tem que ser nós, Senhor. Mas esse ambiente aqui é uma casa de oração, e o Senhor nos prometeu, ó Deus, que quando nós entrasse, e toda oração, ó Deus, que nós viesse fazer, ó Deus, nesse local, que o Senhor ouviria. Então na noite desse dia, ó Deus, que não seja diferente, que esse teto, ó Deus, não venha a ser o limite para impedir, Senhor, que o nosso clamor, que a nossa oração possa chegar até o trono da tua graça. Por isso eu te apresento já, meu Pai querido e santo, esta porção da tua palavra que foi lida aqui. E eu creio, ó Deus, que vidas já foram, ó Deus, ministradas, ó Deus, neste tema, mas que o Senhor quer continuar ministrando e mostrando e provando a tua graça para conosco, Senhor. Por isso, ó Deus, repreende toda e qualquer ave, ó Deus, de rapina, roubadora da semente chamada a tua palavra. Repreende também, ó Deus, todo espírito ao contrário do teu, que porventura tentar, meu Pai, vir a este lugar para nos trazer, ó Deus, perca de memória no momento da leitura da tua palavra. Também, ó Deus, todo espírito de cansaço, de fadiga, que parte retirado agora em nome do Senhor Jesus. Porque, ó Deus, só o teu Espírito
para nos levantar, para nos fortificar. Por isso, ó Deus querido e santo, continua ministrando em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, diante desse tema, recomeço, apeore-se sobre o seu recomeço. É um tema que já está falando recomeço. Significa que em algum lugar nós paramos. E nesta noite nós recebemos aqui um conselho trazido pelo Espírito Santo do Senhor, quando Paulo escreve, ou João, quando João escreve essa carta, nós vemos que o Espírito Santo do Senhor ali está trazendo que é um conselho para trazer vida para uma igreja. Aí você diz, irmão, mas eu não me enquadro nesta igreja. Glória a Deus. Não, irmão, porque eu me enquadro na igreja de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se porventura você se pegar em alguma coisa dentro dessa palavra, que você precisa ainda recomeçar, este é o momento. Você tem que começar a priorar este recomeço, mas é o já, é a partir da agora na sua vida. Porque grandes coisas Deus Ele quer fazer na nossa vida, mas tem momento que nós acabamos o que bloqueamos, quando nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. E nós vimos que essa carta, essa 7ª carta, veio após a 6ª carta, o qual o anjo estava escrevendo para a igreja de Filadélfia. Mas aqui agora tem essa 7ª carta, que foi uma carta direcionada à igreja de Laodiceia. Porque Deus, Ele não é Deus de aparência. Deus, Ele não é Deus que gosta das coisas artificiais. Esse Deus que está escrevendo a igreja de Laodiceia, Ele está dizendo para o povo: eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus que velo sobre uma palavra para cumprir. Mas diante de mim tem que ser verdadeiro. Aí ele diz: eu aconselho-te que compre ouro provado ao fogo. Tem um ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro. E muitas das vezes, irmão, a nossa própria vida, eu fui confrontado com essa palavra aqui, e eu quis recuar, porque eu digo: Senhor, é uma palavra muito forte, é um tema muito, muito forte. E quando nós começamos a meditar nele, nós vemos que tem coisas que nós precisamos recomeçar, irmão, porque tem uma promessa sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Tem momento que nós temos que parar para abrir os olhos, para ver, para fazer uma análise. É o que eu sempre falo, eu tenho o hábito de falar isso, porque não só no dia da ceia, mas a todo momento, quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é preciso que alguém venha chegar até nós para dizer: não é preciso que você venha recomeçar nessa área da sua vida, porque você parou. É preciso que nós venhamos estar o quê? Continuamente fazendo uma análise da nossa vida, para ver onde é que nós estamos errando, para que as promessas do Senhor possam se concretizar na nossa vida. E aí, quando ele começa escrevendo essa carta, no versículo 14 fala assim: o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, João. Eu creio que o Senhor ali ministrou: João, escreve isto aí, essa igreja de Laodiceia, E diz assim, ó: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Nós vemos que Deus, Ele é um Deus verdadeiro. E Ele já começa dizendo: a testemunha fiel e verdadeira, porque essa testemunha ela não se corrompe. É uma testemunha que dinheiro não compra. É uma testemunha que ouro não paga. É uma testemunha que a inverdade não prevalece sobre a verdade. Porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Ele começa falando assim, ó: é verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é fria e nem quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus, que ele diz que ele estava o quê? No princípio da criação com Deus. Então ali no princípio estava o quê? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo agora está falando ali com João para que pudesse escrever. Ele diz que ele é a testemunha verdadeira, a mentira não coabita com ele. E ele começa falando o quê? Que ele conhece todas as coisas. Deus, ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar. Nós podemos enganar o homem. Eu posso enganar a vocês, mas a Deus eu não consigo enganar, porque Ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que é uma das características dele, sabe o que é, irmão? Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E além dele ser onisciente, Ele é onipresente. Ele está presente aqui, Ele está presente no seu lar, Ele está presente na sua família, Ele está presente agora naquela causa, talvez que alguém faltou com a inverdade, e por causa disso hoje você está sofrendo algumas consequências, mas Ele está dizendo que Ele é o Deus da verdade. Creia. Ele também é um Deus da justiça. Se você está sendo injustiçado, entregue na mão do Senhor, você vai ver que grandes coisas Ele vai fazer. Mas é preciso que você venha estar dentro da palavra dEle, e Ele diz assim, ó: conheça as tuas obras, e que nem é quente, não é fria e nem quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Assim porque és morno. Assim porque és morno, e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra pesada, né, irmão? Que palavra que nós vemos assim, nós paramos para... E Deus, Ele está, o Espírito Santo do Senhor, Ele estava ministrando para uma igreja. E Ele falou para aquela igreja: você não é nem fria e nem quente. Eu já escutei várias histórias, já fui ministrado de várias formas, segundo os estudiosos, trazendo essa cidade, trazendo o trabalhar, trazendo o que era que funcionava, a cultura daquela cidade. Mas o que é que eu entendo nessa palavra? Que quem estava falando aqui, Deus dele estava falando porque Ele queria o aperfeiçoamento, Ele queria que aquele povo, aquela igreja de Laodiceia, ela tivesse um posicionamento. E essa palavra não chegou hoje em vão, nem para mim, nem para você, e não vai continuar chegando até que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida. Ela vai continuar, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova todo dia, cada amanhecer. É assim a palavra do Senhor. Então, irmão, quando nós vemos aqui, ele diz assim, ó: como diz, e rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Rico eu sou, de nada eu tenho falta, de nada eu preciso. Como diz os estudiosos, que era uma cidade rica, uma cidade que tinha uma cidade próspera, era uma igreja próspera. Mas o que era o que o Senhor estava mostrando? Que a prosperidade que o mundo tem, a riqueza do mundo, isso não vai trazer comunhão se você não for um mordomo do Senhor. Eu não estou falando que é pecado o cristão, não estou falando também da teologia de prosperidade. Eu estou trazendo para você o que é que nós temos que entender, como o Senhor repreende ali, porque Ele disse: rico eu sou e de nada tenho falta. Infeliz o homem que ele vem achar que porque ele tem um conhecimento,
porque ele alcançou uma determinada graduação, porque ele alcançou uma determinada posição na sociedade e que ele não precisa do Senhor. E o Senhor diz: não é esfria e não é quente, porque é morna, vomitar-te-ei da minha boca. E começa assim, ele diz assim: e miserável e pobre, cego e nu, não tem nada. Sem Deus, nós não temos nada. Sem Deus, simplesmente é o que não passa de um pobre miserável. Não adianta ter fortuna, bens materiais, e se não tiver o Senhor, se o Senhor não for o barco da vida daquele cidadão, ele vai afogar a qualquer momento, irmão. Então, o Senhor, quando ele leva João para ministrar para aquele povo, ele diz assim: aconselho-te que compre de mim ouro provado, porque se o ouro não for provado no fogo, ele não tem valor financeiro. Pode valer alguma coisa, mas é um valor limitado. E o Senhor, ele diz assim, aconselho que compre de mim ouro provado no fogo. Deus, ele é original. Para que te enriqueça. Para que? Ouro provado no fogo, para que nós viemos enriquecer e ser o quê? Mordomo do Senhor. Como nós fomos ministrados aqui há algum tempo atrás, eu não esqueço daquela ministração, pastor. Que nós somos o quê? Mordomo do Senhor. O que nós temos é nosso? Não, nós somos administrador do Senhor aqui na terra. E aí o Senhor, ele conhece o meu coração. Ele sabe a porção que pode vir sobre a minha vida, porque eu vou administrar de acordo com aquilo que... Mas de repente, se esse valor for excedido, e se meu coração estiver naquele bens materiais, eu vou também achar, vou me colocar em uma posição que eu não preciso de Deus para quê? Uma certa feita aí, tem mais ou menos 8 anos atrás, eu conheci um cidadão que ele fez um curso para ser obreiro, e desse curso ele serviu como obreiro durante um período, ele entrou na faculdade para fazer mais 9 meses para ser diácono, e durante esse período, sabe o que aconteceu? Ele já tinha comprado todo o uniforme, ele tinha comprado todo o terno, já tinha um terno, estava todo uniformizado, mas ele tinha que passar por um período de quê? Por um processo de aprovação. E durante esse período que ele tinha que passar de 9 meses, para depois ficar mais um ano de observação, para depois ser consagrado, sabe o que aconteceu? Ele recuou. Porque ele disse que durante esse período ele alcançou uma posição social, financeira boa. E ele falou assim que ele não se via mais dentro de uma igreja, em um banco de uma igreja, 2 horas cultuando a Deus. Que ele achava que era tempo perdido, que a pessoa dele não era digna, não era assim, que Deus não era merecedor da pessoa dele para que ele pudesse ficar. E hoje esse cidadão está no mundo. Está no mundo, é o que a palavra diz. Então, ou seja, pobre, nu, desgraçado e miserável. Nada tem. Por quê? Porque recuou. Porque deixou o Senhor Jesus de lado. E aí, por que eu estou falando isso? Para você ver que tem pessoas que pensam isso e não é diferente, irmão, do passado. Não é diferente. E aí o Senhor continua nesse conselho, ele diz assim, que compra o que unge os teus olhos, né? E compra roupa branca, para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. E aí nós podemos dizer assim, ou muitos podem até pensar, dizer que palavra dura. Mas o Senhor, sempre, Ele é o nosso pastor. E o pastor sempre ele tem aquele cajado, né? Que nós entendemos, sabemos a função do cajado. Que um lado dele uma ponta
é liso, e o outro lado, no cabo do cajado, tem aquele, para quê? Para quando aquelas ovelhas querem se desgarrar, ele e puxa. Nós vemos que o Espírito Santo do Senhor, ele trata com nós dessa maneira. Muitas das vezes nós estamos querendo ir por um caminho, muitas das vezes até começamos a nos distanciar, e aí o Senhor, como um pastor, ele vai lá e puxa para debaixo do seu braço. E aí ele, mesmo com essas palavras, ele falando que ele vomitaria. Vem o versículo 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus, ele é Deus de cuidado, Deus, ele é Deus de misericórdia. Ainda que com todas aquelas qualidades que ele estava relatando ali, mas ele tinha uma solução para aquele que quisesse o quê? Recomeçar. Independente dos teus problemas, independente do que você tem feito, independente do que nós temos cometido, como igreja do Senhor, ainda há tempo de nós recomeçarmos. Que ele diz o que? Ele repreende, ele castiga aqueles quanto ele ama. Mas também, que ao mesmo tempo, ele está à porta e ele bate. Ele não é invasor. Mas ele diz, mas se abrir, ele entra. Ele diz, eu cearei com ele e ele comigo. Oh, aleluias. Esse é cuidado de Deus para a nossa vida. Não deixe que o acusador venha te colocar para baixo. Não deixe que o acusador venha deixar que você venha vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. É tempo de nós recomeçar, meu irmão. Recomeçar significa que em algum lugar, em algum momento nós paramos. Tem pessoas que às vezes recuou, tem que voltar do zero, né? Todo recomeço. Eu estava meditando em casa, eu falei assim, é verdade, todo começo é dolorido. Quem é aqui que não já abriu uma empresa? Quem é aqui que não já... Nós temos aqui o exemplo vivo aqui do nosso pastor. Quantas empresas o pastor abriu? E teve um momento que teve que fechar as portas, mas daqui a pouco estava ele o quê? Recomeçando. Só que tem uma diferença no recomeço, irmão. O recomeço é bom porque nós já sabemos que aonde nós erramos no começo. E quando nós identificamos, não, eu errei aqui. Nesse recomeço, eu já tenho que caminhar dizendo, então eu já não vou passar por ali, porque foi nesse lugar que eu caí. Eu tenho agora que caminhar neste rumo. Então, todo começo mas o recomeço já tem uma facilidade, então não vai ser difícil para a tua vida. Eu creio que tem pessoas que um dia vai parar, fazer uma análise da vida, porque eu vivi um período que, pela misericórdia do Senhor, eu já tenho 22 anos no Evangelho, e teve um momento que eu quis recuar, teve um momento que eu quis retroceder, mas eu pensava assim, quando eu parava para pensar, eu disse, mas eu já passei por tudo que eu passei, para chegar até aqui. Se eu recuar agora, eu vou voltar para o começo da fila, então vai ser complicado voltar até chegar aqui onde eu estou. Não, eu vou perseverar mais um pouquinho. E muitas das vezes aí eu chegava na igreja triste, pronto para recuar. E Deus usava aquele pastor ali e dizia, se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Eu disse, então isso Deus está falando para que eu possa recomeçar. Errei, vou lembrar de onde eu caí e vou recomeçar o meu caminho com o Senhor. E nós vemos isso, irmão, que Deus, ele sempre tratou com o seu povo. E Deus também, aqui nós já estamos em Apocalipse, mas se nós voltamos ao Velho Testamento, nós vemos também Deus usando o seu servo Moisés para aconselhar o seu povo, seus filhos, para que pudesse fazer uma análise das suas vidas, para que pudesse fazer um lembrete, para não desistir e sim continuar
entendendo. Nós vemos também, se nós formos também mais à frente, nós vemos o profeta Isaías. Por algum momento o profeta Isaías diante dos profetas de Baal. O problema é que as pessoas hoje estão querendo servir ao Senhor, mas tem uma maneira de ficar cocheando entre dois pensamentos, e a Bíblia diz, não podemos cochear entre dois pensamentos. E a Bíblia nos traz aquela história que eu não vou entrar porque todos já conhecem. Elias e os profetas de Baal. E a Bíblia diz que chegou algum momento, ele convocou o povo ali. E ele falou o quê? Eu creio que, em outras palavras, mas ele quis dizer o quê? Olha, vocês têm que tomar um posicionamento. Vocês querem servir a Baal? Se Baal é seu Deus, sirva Baal. Mas se quer servir ao Senhor, sirva ao Senhor. O problema é que a humanidade tem um grande defeito na vida de decidir o que quer fazer. Nós vimos que Sara, quando Deus tinha promessa para Abraão, Sara quis intervir, Sara quis dar uma mãozinha a Deus, Sara pega a sua serva, Sara dá para Abraão, para que tivesse um filho. Depois, quando teve aquele menino, como pensa que nós, Sara oprimida, olha Sara pelos cantos chorando, por quê? Então o ser humano, ele já tem esse problema, já veio das antiguidades, nunca saber o que quer. Mas a igreja, a noiva de Cristo Jesus, ela tem que ter plena consciência daquilo que quer. O meu objetivo é servir o Senhor. E foi nessa parte que eu fui confrontado, irmão. Porque muitas vezes nós criticamos até aquele que está lá na avenida, lá no carnaval. Muitas das vezes nós criticamos aquele que está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas muitas das vezes ele não tem o conhecimento que hoje nós temos. Foi aí que o Senhor me levou a meditar nessa história aqui de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 29, né? Quando Deus ele renovou uma aliança com o seu povo. E essa aliança do Senhor, a todo momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem renovando do Velho Testamento até chegar ao Novo Testamento e até o dia de hoje. O Senhor, ele tem prazer de que está usando os seus servos para que nós viemos entender o projeto, o propósito dele para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 29 começa assim: Deus renova a aliança com o seu povo. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com ele em Horebe. Nós vemos que Deus ele está fazendo uma renovação de aliança, um novo recomeço para aquele povo. Então Deus está trazendo uma renovação de aliança. E ele falou assim, e chamou Moisés todo o Israel e disse: tende visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos? Vocês lembram de tudo aquilo que o Senhor tem feito diante dos vossos olhos? Moisés ali agora começa a falar com aquele povo ali, porque tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais grandes e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, e nem ouvido para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceu sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu os vossos sapatos nos vossos pés. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus ele é real, Deus ele é verdadeiro. Deus ele é Deus de renovação. Deus ele é Deus de oportunidade.
Não importa, irmão. Lembra de onde você caiu. Levanta, como foi ministrado aqui domingo, né? Sacode a poeira. E persevera olhando para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nesta noite nós venhamos recomeçar uma nova aliança com Ele. Assim, durante essa semana, durante esse mês, essas ministrações, o Senhor está falando no nosso coração. E nós vemos que Ele deixou bem claro, né, quando Ele falou no versículo 5, 40 anos vos fiz andar pelo deserto. E nada teve falta. A prova está doendo. É porque o ouro está passando. Você acha que quantos graus é que sofre um ouro para que ele venha a ser aprovado, para que ele venha ficar em perfeita qualidade para os seus queridores? Assim é a nossa vida, irmão. A Bíblia diz, nós lemos aqui que o Senhor diz que Ele corrige, que Ele castiga aquele que ama. Se você tem orado, se você tem buscado, se você tem jejuado em busca de algo e até então não tem, e você está achando que Deus, porque Deus Ele abençoou aquele, porque Deus Ele abençoou aquela, e até então eu não tenho alcançado a minha bênção. Eu quero te dizer que todas as promessas têm um tempo, toda a gestação tem um período. Então é preciso que nós venhamos entender que as coisas estão difíceis, não é só para nós, mas para todos quanto aqueles que o Senhor ama, Ele corrige, Ele castiga. Ele prova para que possamos ser o quê? Aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. E dando continuidade aqui, ele fala no versículo 7, diz assim: vindo vós, pois, a este lugar, Sião, rei de Ébon, e Og, rei de Bazar, nós saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos, e tomamos as suas terras, e demos por herança aos Rubanitas, e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. E resumindo todas essas palavras, o que é que nós temos que entender? Nesse conselho que o Senhor estava usando Moisés para dar para seus filhos, versículo 9 deixa bem claro o que era que Deus queria deles. Nesse versículo 9 está bem claro o que é que o Senhor quer de mim, quer de você. E eu te desafio você fazer o que está nesse versículo 9, que eu quero ver se as coisas vão ou não vão acontecer na tua vida. E no versículo 9 fala assim, do capítulo 29 de Deuteronômio, fala assim: guarda, pois, as palavras desta o quê? Aliança. E cumpri-las, para que prosperareis em tudo quanto foste. E vós e todos estáis, a vós e a todos que estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães das vossas tribos, vossos anciões e os vossos oficiais de todos os homens de Israel, e os vossos meninos e as vossas mulheres e os estrangeiros. Foi uma promessa que o Senhor que estava fazendo para todos quanto guardassem. O Senhor não faz acepção de pessoas. Nós vemos que todos quantos estavam diante naquele momento, que estavam ouvindo aquela palavra, independente da qual tribo, independente da qual raça, independente de qual povo fosse, mas se guardasse aquelas promessas, se guardasse aquela palavra do Senhor, a prosperidade estava sobre ele. É por isso que nós vemos que mais lá na frente, quando o Senhor diz que Ele castiga, que Ele corrige, a correção do Senhor sobre a tua vida não é porque Ele não te ama não, meu irmão. É porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua família. Ele tem o melhor para os seus. Agora cabe o que? Só você fazer o que está no versículo 1. Guarda, pois, essas palavras. A palavra é o que? Desta aliança. Capítulo 30, nós vemos também quando Deus ele continua falando ao povo.
e diz assim: e será que, se observando-te todas essas coisas, as bênçãos ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordaste delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te convertereis ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo quanto eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. O segredo é nós o quê? Guardarmos o quê? A palavra do Senhor. Quando a proposta vem, temos que dizer: eu não aceito, porque eu sou de Deus. Lembra de Nabote? Lembra daquela pequena herança de Nabote? Nabote, me vende a tua vinha. Eu não vendo. Então vamos fazer uma barganha. Eu não faço, porque é algo do Pai, é algo que herdei do Senhor. O recomeçar é isso. Nós entendemos que ainda que nós erramos, ainda que nós paramos por algum momento, né? Mas quando nós avançamos, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós vamos ter êxito, porque Ele é um Deus que Ele não revoga as suas promessas para abençoar os seus, a ponto dele dizer: ainda que você permaneça infiel para comigo, mas eu sou o Senhor. Ainda que você, mas se recomeçar, se você estiver disposto a abandonar aquela velha prática e recomeçar comigo, eu sou o Senhor. Ainda que seja fiel para comigo, mas eu sou fiel, todavia, porque Ele não nega a si mesmo. Deus te prometeu, tenha certeza, vai se cumprir. Ah, mas está demorando, irmão. O ouro tem que passar pelo fogo. Agora a decisão tem que ser minha e tem que ser sua, para que a bênção do Senhor venha chegar na nossa vida. Temos que ser quente ou frio. O problema é que a igreja que eu falo não é esta igreja. A igreja de Cristo Jesus tem dormido muito, tem vacilado muito. A igreja de Cristo Jesus, ela tem, através, de acordo às lutas, as batalhas que tem vindo, tem muitos soldados feridos, irmão. E muitos acabaram recuando. E não é mais tempo de nós recuarmos, porque se nós recuarmos mais um pouquinho, o mundo vai nos sufocar. É o momento de nós levantarmos, quando o pastor sempre fala aqui, nos encoraja, o que? Vamos para cima. É tempo de nós o que? Recomeçar. Em busca daquilo que um dia nós paramos. Porque o melhor de Deus está por vir. E este povo precisa. A igreja de Cristo Jesus está precisando hoje ser encorajada. E nós temos que ser o encorajador de Cristo Jesus aqui na terra. Porque nós já estamos encorajados pelo Espírito Santo dele, que está 24 horas ao nosso lado. Nós estamos encorajados por ele. Agora é preciso que nós venhamos ser o quê? Encorajador. Os cristãos, os pequenos Cristo aqui na terra. Mas às vezes nós não queremos pagar o preço, né? E acabamos o quê? Mas vamos recomeçar. Vamos nos levantar. Vamos em busca de onde nós paramos. Para que nós podemos ver o nome do Senhor ser glorificado. Que a honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele. Mas nós somos o quê? Pequenos cristos. Nós somos cristãos, então nós somos representantes dele aqui na terra. E se nós recuarmos, quando eu falei, o mundo vai nos sufocar. Então é tempo de quê? Se levantar. É dentro do teu lar. E por que você não ora mais? E por que lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo e temente ao Senhor. A Bíblia diz que Jó se levantava às noites para orar pelo seu filho, se porventura os filhos tivessem cometido algum pecado, para que Deus pudesse perdoar. Talvez um dia você foi um Jó, simbolicamente, talvez um dia você tinha essa postura, mas talvez porque você orou e não viu as coisas mudar, você recuou. É tempo de recomeçar.
Talvez um dia também você jejuava em prol de alguma salvação de dentro do teu lar. E por você ver que cada dia que você jejuava, as coisas se levantavam mais, porque já aconteceu isso na minha vida. Que quando chegou um momento que eu disse, eu não vou mais jejuar, não vou mais orar, porque quanto mais eu oro, o negócio se levanta e vem de uma maneira. Olha o que aconteceu com a vida de Jó, irmão. Um homem íntegro, justo, temente a Deus, se desviava de que do mal. E quando chegou um dia, você vê que aconteceu toda aquela tragédia na vida dele. Na vida, na família, mas por algum momento, talvez, né, a Bíblia diz que os próprios amigos dele chegou e disse, Jó, pula fora desse negócio. Sua companheira chega do lado dele e diz, Jó, abandona esse Deus e morre. Mas Jó, ele entendeu uma coisa, que Deus tinha um chamado para a vida dele. E se Jó tivesse recuado, hoje ele não estava sendo lembrado aqui. Se Jó tivesse sido recuado, hoje ele não estava sendo lembrado. Mas o testemunho de Jó ainda continua edificando vida até hoje. Porque foi um homem que fez o quê? Um homem que pegou, que se levantou. E a Bíblia diz, o que foi que Deus fez? Se guardar a palavra do Senhor, olha as bênçãos de Deuteronômio no capítulo 30 aí. O que é que acontece? Ele guardou, ele foi um homem temente a Deus. E o que foi que a Bíblia diz que Jó teve o que? Tudo em dobro. Porque ele não recuou, e sim, ele perseverou. Então o segredo está aí, irmão. O segredo é nós perseverarmos. O segredo está aí, é nós não recuarmos. O segredo está aí, o sapato está apertado no pé, mas dê mais um passo à frente, uma hora vai folgar, uma hora o refrigério vai vir, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E quando nós vemos que Deus, ele tem bênção para os seus, quando chega nesse capítulo 3, do versículo 30, e Deuteronômio fala assim, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, e entre os quais te, o que? Espalhou o Senhor teu Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para os seus. Ainda que a circunstância do mundo venha dizer que não. Ainda que a crise que nós estamos vivendo, a pandemia que estamos vivendo, venha dizer que não. Mas eu creio que o que Deus determinou para a minha vida nesse ano, se eu recomeçar, se eu fazer uma análise da minha vida, se eu entender, eu já comecei irmão, eu já comecei fazendo uma análise da minha vida, e Deus já me surpreendeu na noite desse dia. No dia de hoje, o Senhor já me surpreendeu, porque o dia de ontem foi diferente do de hoje, e eu creio que amanhã vai ser melhor do que o de hoje, porque eu quero aprender mais do Senhor. Hoje eu tive um diálogo com Deus, que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós, independente do que estamos fazendo, mas entramos, né, pastor, na dimensão do Espírito Santo. E eu nessa BR-324, eu falei, Senhor, senta aqui do meu lado. Irmão Flávio, comecei a ficar de uma maneira que eu comecei a tremer, estava dirigindo ali, eu falei, Senhor, senta aqui do meu lado, o Senhor está aqui do meu lado, está passando isso, está passando isso, está passando, mas eu reconheço que o problema está em mim, o problema não está no Senhor, mas eu estou pronto para recomeçar, porque a vontade era o quê? Recuar, a vontade não era nem vir aqui hoje à noite, porque o tema é pesado, irmão, recomeçar, seja quente ou frio, porque se for morno, vomitar-te. Irmão, quando eu vi, eu parei para meditar nisso aí, eu falei, Senhor, como é que está a minha vida diante do Senhor? E o Senhor começou a me trazer um livro, o Senhor começou a me trazendo que depois eu cheguei num destino que eu estava indo, e conversei com um colega que estava assim, eu falei, rapaz, eu cheguei aqui que nem vi, como que viagem que negócio tão rápido foi esse que eu cheguei aqui que eu nem vi, porque o Senhor estava comigo, foi o Senhor que estava no controle de todas as coisas, eu precisava ter aquele momento com o Senhor, irmão. Reserve um tempinho para Deus, conte para Deus o teu problema,
Porque Ele é o Deus que resolve. Tem um louvor que diz: Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os teus problemas, na terra, no céu ou no mar, nunca houve e não há problema para Deus. Você tem um Deus maior do que todo problema que você está passando. Você tem um Deus que a superabundância está nele. E abundância de vida, busque. É paz de espírito, busque. Agora é preciso que você venha se levantar e recomeçar. Talvez no começo vai doer um pouco, mas após tudo isso, voltando aqui lá em Apocalipse para finalizar, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto eu amo. Sabe por que está doendo? Porque o Senhor está cuidando de você. Sabe por que você não está entendendo nada? Porque não é para você entender. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Agora é preciso que você venha entender que quando ele diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. E ser pois zeloso e arrepende-te. O arrependimento é a água para a vida do cristão. O arrependimento, nas minhas palavras, é este colírio para os nossos olhos. A ponto que ele diz: não deixe que o sol venha se pôr sobre as vossas iras. Se pecou durante o dia, antes do sol se pôr, peça perdão para o Senhor, se arrependa. E se você puder confessar, confesse, porque ele diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Eu quero te convidar neste momento você se colocar em pé aí. Vamos fazer uma oração. Não que ele não ouça a oração, né? Tem uma irmã mesmo que está com a criança ali, ela pode ficar sentada. Não que ele não ouça a oração de quem está sentado, mas é porque quando nós estamos em pé diante do Senhor, nós estamos dizendo aqui: Senhor, a autoridade maior é o Senhor. Por isso eu me levanto como prova de quem eu quero recomeçar na noite desse dia. Recomeçar fazendo aquilo que eu deixei de fazer certo um dia. E uma das coisas, né, que eu sempre digo assim: Deus, ele não tem limite para nos ouvir, independente do momento que nós estejamos, do momento que nós convidando Ele para se fazer presente na nossa vida, no momento que nós vamos orar, no momento que nós vamos buscar, Ele sempre está. Mas só tem algo que impede que Deus ouça a nossa oração, chama-se iniquidade. É a falta de perdão, é a falta do arrependimento. Mas nessa noite teus filhos aqui se encontram, ó Deus, em pé diante do Senhor. Eles estão em pé, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é tão grande, que o Senhor é o Deus que segura o universo na palma da tua mão. E nós sabemos que mesmo nós em pé, fisicamente, nós não passaremos a tuas alturas, porque o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa, meu Pai, cada mãe, cada filho, cada pastor, cada filho de pastores, cada diácono, cada obreiro, cada levita da tua casa. Querido Santo, eu te apresento a tua igreja agora diante do Senhor. Deus, se porventura, Deus, na noite desse dia, meu Pai querido Santo, nós nos pegamos nessa palavra, Senhor Jesus, qual foi ministrada aqui, Senhor, e continuará sendo ministrada durante essa semana a esta igreja, meu Pai, de Laodiceia. Deus, mas neste momento nós queremos te dizer, Senhor, Deus, nós aceitamos, ó Deus, a correção do Senhor. Nós aceitamos, meu Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que nós vamos sair mais forte, meu Pai querido Santo. Nós sabemos que nós vamos sair mais fortes, mais vitoriosos, meu Pai, nós vamos ter testemunho para contar, Senhor.
Deus, por isso eu te apresento cada um que se encontra presente na noite desse dia. Cada um aqui, meu Pai, tem, ó Deus, uma dificuldade, tem uma limitação. Mas o Senhor é um Deus de visitação, por isso eu te peço, visita teu filho, teus filhos na noite desse dia. Visita a tua igreja na noite desse dia. Visita os projetos dos teus filhos na noite desse dia. Deus, se encontrar alguém aqui, meu Pai, que está frustrado, porque um dia deu início, ó Deus, seja uma empresa, algum comércio, e ó Deus querido e santo, e viu as portas se fechar, e essa pessoa se encontra agora oprimida, se encontra abatida, ó Deus, que o teu Espírito possa encorajar essa pessoa a se levantar na noite desse dia, entendendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas Deus, a glória da segunda casa só acontece quando a casa é reedificada. E nós estamos reedificando a nossa casa sobre a rocha na noite desse dia, porque se porventura um dia edificamos na areia, independente da tempestade que veio e nós caímos, mas nessa noite nós estamos edificando na rocha, e a rocha é o Senhor. Por isso, meu Pai, continua visitando toda a tua extensão da tua igreja, continua visitando todos os teus filhos, meu Pai. Te apresento, meu Pai, especialmente, meu Pai, que é o mês, Senhor Jesus, dos adolescentes desta casa. Eu quero te pedir uma noite de visitação, meu Pai. Onde quer que se encontre, meu Pai, um adolescente que um dia, meu Pai querido e santo, esteve presente aqui na tua casa, ó Deus, que algum tempo atrás esteve aqui em um congresso e hoje está afastado do teu caminho. Ministra nesse coração para que essa pessoa possa entender que é tempo de recomeçar. Nunca é tarde para nós recomeçarmos, Senhor. Deus, ministra nesses corações, ministra nessas vidas. Deus, também te apresento, meu Pai, agora, meu Pai, com a imposição de mão sobre esses instrumentos, meu Pai, da tua casa. Te apresento os levitas, meu Pai, que um dia, meu Pai querido e santo, ministraram os louvores, que um dia entoaram os cânticos espirituais diante da tua casa. Deus querido e santo, e ó Deus, e aquele, meu Pai, que porventura parou, aquele que um dia retrocedeu, Deus, nesse momento é momento, ó Deus querido e santo, dessa pessoa, meu Pai, ser ministrado pelo Senhor, para que possa recomeçar um compromisso com o Senhor, recomeçar uma nova aliança, recomeçar um novo tempo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus, eu te apresento cada um, ó Deus, membro desse ministério nas tuas mãos. Visita toda a extensão dessa congregação, Pai, da portaria, Pai, ao altar desta casa, e te apresentando toda a extensão desta igreja, Pai, que possa ser visitada na noite desse dia. Deus, e continua assim, meu Pai, usando o teu filho, o ministro, meu Pai, desta casa, Pai. Ó Deus, o anjo desta igreja, meu Pai, que é representado aqui, que é o pastor desse ministério, que ele representa o anjo dessa igreja que o Senhor colocou aqui, que o Senhor tem, assim como o Senhor tem usado ele, meu Pai, para trazer esses temas, para falar para a tua igreja, assim como o Senhor, o teu Espírito estava usando ali João para que pudesse escrever, para trazendo a Deus, para que a igreja pudesse relembrar do compromisso com o Senhor. Assim o Senhor tem usado o teu filho para trazer esse tema, para que nós viemos estar fazendo uma análise da nossa vida. Continua abençoando o teu filho, toda a extensão da sua família, toda a linhagem da sua casa, Deus, para que cada dia mais ele possa, meu Pai, ser ministrado pelo Senhor. Deus, muito obrigado, ó Deus, continua abençoando os teus filhos, levitas que entoaram louvores na tua casa, ó Deus querido e santo, vai continuar guardando, ungindo, meu Pai, a corda vocálica de cada um dos teus filhos, para que nenhum dano, meu Pai querido e santo, possa vir às suas vozes, para que eles possam continuar assim louvando, entoando cânticos espirituais diante do teu altar. Deus, que na noite desse dia, eu te agradeço, meu Pai, já te pedindo que o Senhor nos abençoe com a noite, meu Pai, de sono reparadora. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai, com a noite de sono, meu Pai querido e santo, ó Deus querido e santo, e paz e tranquilidade no Senhor. E que o Senhor também nos abençoe com a quinta-feira de bênção e com a quinta-feira de vitória. Com a quinta-feira do sobrenatural na nossa vida. Que nós já vamos acordar vendo o milagre acontecendo na nossa vida. Porque nós vamos, ó Deus, nós saímos daqui já colocando em prática esse novo recomeço. Se for a falta de perdão, vamos sair perdoando. Se for a falta de confessar os pecados, vamos sair confessando. E nós vamos alcançar a tua misericórdia. Por isso, meu Pai querido e santo, eu continuo te agradecendo que o Senhor possa nos levar em paz e segurança. Nos livrar do homem sanguinário, do carro desgovernado e todos os projetos do inimigo, todos os planos do inimigo sobre a nossa vida, seja frustrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meu irmão?